Cara, então, consegui implementar, pelo menos para a gente começar a experimentar, né? A proposta aqui de ter dois caminhos, tanto civil como militar, é para ver se a gente consegue parar um pouco, né? Com essa questão de você se sentir tão travado com o seu personagem. Tinha uma galera que estava reclamando que não conseguia construir nada, craftar nada e, na verdade, perdia a armadura e aí não conseguia fazer mais nada além disso. A ideia aqui é tentar incentivar vocês a terem dois caminhos, ser tanto guerreiro quanto crafter, tanto, ou se você quiser ser mais crafter, também poder ser um guerreiro. Foram duas experiências que eu percebi aqui, né, que eu notei bastante. É que a galera que é full crafter, normalmente, eles ou param de jogar depois de um tempo, porque fica um pouco cansativo, ou então eles se fecham um pouco assim na própria panela, ou se fecham de uma forma que não ficam mais, não precisam, porque na verdade eles não precisam escoar dinheiro, né? O dinheiro é todo para eles assim, então eles já tem uma autossuficiência bem bacana, então acho que falta de fato esse incentivo para eles. E aí eu estou tentando resolver um pouco esse problema aqui. Outro problema que a gente viu bastante, né, nas outras fases, que era dual ACC, né? O cara criava uma outra conta que seria só um crafter para poder suprir a necessidade dele de ser um guerreiro. Então, o cara tem que fazer tudo isso e aí tem que ficar olhando, checando conta dual também para poder não deixar isso acontecer, né? Eu acho que é ruim de qualquer forma. Então, vamos ver se eles conseguem resolver. A proposta é essa aqui. Eu quero melhorar ainda um pouco a UI para a gente pra não ficar tão ruim, mas não acho que ficou tão ruim também não. Vocês me dizem depois. Mas aqui são dois, a escolha sua vocação, né? Não sei se eu não para ler. E aí aqui embaixo está militar e civil, ou seja, você escolhe sua vocação, militar ou civil, e aí ela vai determinar a quantidade de pontos que você pode comprar. E aí você pode ver aqui, tipo, dois primários do caminho militar, tem um tooltipzinho, né, explicando mais ou menos como é que funciona a compra para ficar amigável para novos jogadores. Eu vou escolher aqui militar, vou escolher civil, vai. Militar. Foi. Eu queria que a gente tentasse fazer talvez um ranger aqui. Isso daqui foi uma ideia que eu esbocei, não sei se ficou muito bom, na verdade, mas aqui eu botei todas as classes mais ou menos como ficou no site. E do lado, não está definido, tá? Por exemplo, eu sei que a gente está com D6 aqui, mas como agora a gente não vai ter mais aquele caminho, né? Guerreiro, já que ficou a vocação em vez do caminho guerreiro, subterfúgio ou sábio, agora você pega direto a classe na criação. O que isso habilita pra gente? Por exemplo, o Paladino e o Demon Hunter já poderiam castar magia no nível 1 em vez de esperar até o nível 2. Então são alguns ganhos que a gente pode ter com isso. Aqui eu determinei um dado, então eu tava na minha cabeça, né? Poderia fazer talvez o monge e o bárbaro, que são mais comuns de lutarem sem armadura, ter um dado D12, talvez o tanque também. E aí os outros guerreiros poderiam ter um D10 assim, ladino de forma geral ter um D8. Aqui a gente poderia fazer até o lâmina arcana, né? Ter um dado de vida maior do que os outros magos. Por exemplo, o magos poderia ter um D6, o lâmina arcana um D8 aqui, e aí cada nível ímpar, né? Ele ia ganhando esse HP. E aí eu vou escolher aqui, vou tentar fazer o Ranger. Cadê? Um Ranger corpulento. Aqui, a primeira definição vai ser as skills militares. Primeira militar, né? Slot 1 de 6. Tem o Beastmaster, que foi aquilo que o Haga falou na última sessão, para a gente poder colocar para ser uma coisa mais de guerra, né? Porque tem duas coisas que estão me pegando um pouco. É que o timing, além de não. Eu acho que o timing tá desbalanceado também, não tá muito bom assim, né? Não digo nem que ele tá forte, eu acho que ele tá até um pouco ruim algumas vezes, né? Porque você tem alguns animais que não tem uma escala muito boa. Eu acho que essa coisa de você ter slot de animal é uma coisa que eu queria fugir também. Eu tava pensando em trazer, tipo, o slot ser sempre um, para você só ter um animal de guerra, meio que o Drizzt lá com a Gwynedd, alguma coisa assim, que era o nome daquela pantera dele. E aí você, na verdade, o seu slot, né, entre aspas, seria a sua capacidade de domesticar animais mais fortes e comandar animais mais fortes. E o Beastmaster seria isso. Qual é a sua capacidade de comandar bestas realmente brutas, assim, né? E aí você teria um animal. E aí eu tava pensando em talvez montarias ou animais tipo
vaca, ovelha, né? Esses animais mais cinza assim, você conseguir talvez manipular eles ou com aquele cajado do pastor, cajado de pastoreiro, né? Um, e aí talvez usando o tame mesmo, mas tentar fazer isso de alguma forma para poder ficar. O cara que quer fazer um cara fazendeiro não deveria estar nas mesmas regras do que o cara que usa um animal para guerra, né? E aí eu tô tentando pensar melhor como fazer isso. Mas aqui, eu acho que pro caçador, né? Já que o rework dele tá vindo, a gente tá pensando em fazer uma coisa muito mais de ser um cara que ele vai ser um mestre de feras. Eu acho que o Beastmaster cai muito bem para ele aqui. E eu tô falando do caçador porque no último sistema tava muito difícil você criar um caçador decente. Ele é muito skill heavy, assim, precisa de várias skills. Aqui a gente puniu ele um pouco ainda, porque ele vai ter que comprar Beastmaster e Taming de qualquer forma, então são duas compras já para ele, mas eu achei que ainda assim ficou legal de fazer. A segunda primária militar dele, cara, não sei, pode ser arqueiro, pode ser um dual wield, pensando num Drizzt aqui, né? Um cara milizão, o ranged também é legal, só que o ranged ele pode ficar um pouco dependente, né, de flecha, e aí isso é super difícil no começo, até a gente pensar numa forma boa. Talvez até uns spots de NPC que dropam flecha perto, assim, para não punir tanto o caçador, o arqueiro, no caso. Mas vou colocar um dual wield. A terceira skill civil, cara, eu acho que eu iria de Tame também, porque aqui é para ele domesticar, né? E o Beastmaster seria mais para ele comandar. Então aqui a gente já fecha o arco de mestre de feras dele, ele já está bem autossuficiente. Ele vai ter combate, vai conseguir comandar, mas ainda não tem a profissão. Aqui a gente vai ter a secundária militar, né? Foram as três primárias agora vai ser a secundária militar. Ele já tem o Dual Wield, já tem Beastmaster e como secundária, pô, posso colocar aqui talvez um Tactics para ele, um Stealth, se eu quiser fazer um RP mais de caçador, né, furtivo. Hum, como ele vai ser Dual Wield, eu acho que eu iria no Tactics primeiro. E aí ele vai ter dano combado com o Beastmaster já tá bem forte. Vou tentar stealth pra não ficar tão forte assim. Porque o animal dele já vai dar dano, né? E aí ele já tem o dual wield pra dar dano também primário, então já tá bem forte. Com o stealth pra ele poder andar na selva. Secundária civil, acho que survival, né? Pra combinar com o RP de tracking, de rastreamento, de pegar bicho na floresta. Então acho que tracking fica legal. Que é o survival, na verdade. Estou falando tracking, mas é survival. Cara, aqui achei que ficou ruim. Eu podia colocar para já demonstrar, né? O que eu comprei aqui para visualizar. Mas agora seria uma skill geral. Eu acho que para ele sobrou medicine, que é o que ele precisa para poder curar o animal dele. Então, pô, ele vai estar stealth ali, ele vai ter o animal, vai poder comandar o animal, vai lutar de forma decente, vai se curar e curar o próprio animal. Então, achei que aqui o caçador ele respirou bem mais, né, com essa nova proposta. Aqui foi uma coisa que eu trouxe pra gente experimentar, ver se fica legal. Não sei se fica bom, mas é muito simples fazer isso aqui, na verdade. Quer tentar trazer essa vibe um pouco mais D&D, que eu sei que uma galera gosta, eu sei que alguns não gostam também, então foi só pra gente ver como é que ficaria. Porque hoje a gente sobe de 5 em 5, né? Aqui seria de 1 em 1, então, por exemplo, se fosse uma pegada um pouco mais D&D, eu poderia fazer assim, ó, 10, 10, 10, ou então botar pra 8 aqui e aí botar uma força 20 destreza 12, né? Já que eu sou caçador, preciso ter mais HP, já que eu tô melee, né? Que é um dual wield. E a destreza aqui 12 para ele poder, poder usar mais habilidades e tal. Até porque mana a gente não vai usar, então não faz sentido investir ponto em inteligência. A religião dele, putz, eu sou elfo, vou pegar a Lore também, já que ele é elfo. Vai combinar mais. As línguas não escolhemos nenhuma porque a gente não tem inteligência. Qualquer coisa aqui, só RP. Qualquer cabelo, qualquer cor. E aí então ficou mais ou menos assim. Não sei se está dando para ver, mas aqui ó, ficou dividido militar, com Beastmaster e Pri, Dual Wield primário, Stealth secundário, e aí do civil ele pegou Taming, Medicine e Survival. E aí, caras, eu acho que era mais isso. O que eu quero fazer aqui do personagem, eu consigo
não atrapalhar ninguém. Eu consigo criar uma pedra de criação que eu consigo manter a propriedade de todo mundo inalterada. Então, só o que mudaria seria esses dados aqui, ó, que é classe, cultura, nome, cabelo. Vocês praticamente só teriam. Por isso que eu falei, né, lá no começo, que acho que dava para a gente conseguir manter sem precisar criar uma segunda conta, porque só vai trocar esses dados, que foi basicamente o que eu preencho na criação, por esses novos dados. Os status ficariam assim, se a gente quiser tentar uma coisa D&D. Eu ganhei mais 2 de força por algum motivo. Acho que foi corpulento que eu peguei. E aí perdi destreza e ganhei o inteligência por ser elfo. E aí aqui ficaram as fortitudes, o reflexo. A fortitude está bem alta. Reflexo e o vontade. Não sei se vocês querem assim. Outra coisa que eu pensei dessa proposta, que talvez acho que vale a pena a gente experimentar. Eu percebi um pouco. Eu estou um pouco com dúvida. Eu precisava de ajuda, na verdade, para isso. Ou parar e pensar, preciso analisar, talvez jogar mais dados em cima disso também. Porque eu sinto que o HP hoje ele tá muito alto de forma geral, assim, você vê que dificilmente alguém desmaia, dificilmente alguém morre e perde personagem, porque o HP, ele na verdade veio cheio, né, a força cheia, e o dano reduziu de maneira geral. Então, você consegue tancar até decentemente por bastante tempo. É difícil você ver uma pessoa perder o personagem por combate, mas eu entendo também, né, que o Shadow até foi guerreiro, porque como mago tá super difícil isso, porque você não tem praticamente tem uma maneira de se proteger, mas pro guerreiro tá super fácil. Então tô um pouco dividido por isso mesmo, parece que não tá tão equilibrado assim, parece que para um tá muito bom, pro outro não tá tão bom. E aí a proposta primeiro seria os dados por classe, né, para o que a gente chama de subclasse hoje, que seria lá o caçador de demônios, o tanque, o combatente, em vez de ser por caminho. E aí também tentar experimentar com metade da força, o HP, em vez de ser a força cheia. E aí eu precisava da opinião de vocês, o que vocês acham disso também. E se a gente mantém essa vibe, né, mais estética D&D aqui, que praticamente é dividido por 5 o valor que a gente tem hoje, né? O do FLS ele já é bem amigável com o sistema de D&D de maneira geral. Então a gente herdou isso deles e aí a gente conseguiria transformar facilmente isso também. Mas eu não sei até onde isso agrada, até onde isso é interessante. Então acho que vale a gente votar isso daí. E no final é isso, as skills estão prontas, já vai dar para testar. Tem aquelas coisas todas que a gente conversou, né? A galera tava comentando sobre o sneak. O sneak realmente a gente precisa melhorar, não tá tão legal. E aí, vindo com essa pegada de stealth, tentar pensar na mecânica mais legal para ele. O assassino é uma classe super forte, mas é super entediante também. Talvez um pouco pelo sneak, talvez um pouco pelas habilidades dele. O Enzo tá vindo com uma proposta legal da gente dar um grau nas classes de subterfúgio, é uma coisa que a gente precisa fazer. A galera tá ajudando bastante também com feedback e tal. Outra coisa é tentar nivelar. Tem algumas classes, né, que estão muito mais fortes que outras e isso daí tá discrepante, né? Tipo o Shinobi, que disparou assim na frente do mundo no caminho do subterfúgio. O guerreiro, o combatente, né, que disparou na frente de todo mundo no caminho das armas, e o druida, que disparou na frente de todo mundo no caminho da sabedoria, né? São os mais independentes, assim, os que causam maior impacto. E aí talvez tentar nivelar essa galera toda para a gente conseguir ter um equilíbrio maior entre classes e ver se a gente consegue duas formas: manter um pouco a interdependência. Pô, o cara aqui eu consigo pegar pele para ter um cara que vai ser costureiro que vai fazer as armaduras de couro para mim melhor. E aí eu já tenho uma profissão. Eu sou o tamer também, então já posso, pô, domesticar cavalo e vender pra galera. Então aqui, basicamente, o caçador, além de ser um guerreiro decente, ele vai ter duas profissões, né? Domesticar animal pra galera e pegar couro. Aqui ele poderia até se pá, não sei, tentar um tame secundário. Ou começar como civil, vocação civil, pegar um survival e um tame primário, um beast master primário na outra, com combate secundário. Ser um cara um pouco mais, né, mais hunter mesmo. Eu acho que ficou bem interessante a forma como a gente consegue imaginar builds agora, com essa liberdade de você ter dois caminhos para seguir. E eu acho que ficou autossuficiente sem perder a interdependência entre classes. Você ainda tem um papel fixo, mas você consegue estruturar e contribuir com a economia do servidor com o seu caminho civil.
Eu tô um pouco satisfeito, assim, pra mim tá bem interessante. A primária começando com 40, como é hoje, mantive isso. A secundária desceria para 10 de começo e depois subiria até os 60, né? Então, as secundárias seriam menos impactantes realmente, mas com essa proposta de todo mundo ter aí pelo menos 6 skills e as primárias serem, que é uma coisa que vocês já falaram para mim, que, por exemplo, falaram até lá sobre o Tactics, né? Que entre a diferença de primária e secundária praticamente não existe, assim. Então, acho que essa distância para ter os caras mais especialistas, até porque a gente tem 3 especializações agora, eu acho que fica muito bom. O que eu estava pensando para o Sabe Tudo era justamente o Sabe Tudo ele abrir mão de uma primária aqui e ganhar duas secundárias flutuantes. Então você abria mão, sei lá, aquele dual wield para ter mais duas, tanto faz, militar ou civil. E aí você não. Pelo que eu testei, não ficou tão quebrado, você ganharia um pouco mais de skill cap total. Acho que. Não lembro agora. Mas era tipo uns 40 a mais, alguma coisa assim. Você perderia uma primária, que estava ok, e aí ganharia duas secundárias e você conseguia ser um pouco mais abrangente no que você consegue fazer. Cara, basicamente era essa a ideia. Se a gente quiser tentar, eu acho que eu consigo subir isso. Eu vou validar mais, mas eu acho que eu consigo subir isso e fazer. Eu fiz de forma que os dois conseguem coexistir. Então, quem quiser migrar para o novo sistema conseguiria fazer só clicando na pedra. E aí eu prefiro participar junto, né, levar vocês para um lugar, para nego não clicar por acidente na pedra, por curiosidade. E aí vocês mudariam o personagem de vocês, manteria tudo, manteria RP, manteria XP, manteria cap, manteria nota, avaliação, manteria tudo. Só teria que refazer talvez a aparência e, e aí perderia os atributos, né, iniciais lá que você tem, que é, tipo, se você quiser mudar a cultura e tal. O background ele acabou saindo, porque não ficou mais necessário você ter um background para reduzir custo de skill, porque não tem mais custo, né? Você escolhe ali na hora. Se eu não esqueci nada, eu acho que eu vou ler aqui o chat. Eu vou ler aqui o chat e ver o que vocês estão falando. Muito mesmo. Entendi o que o Lucas falou aqui, que ele poderia, né, go big ou go wide, ele pode ter três aranhas ou um dragão. Não sei se um slot só faria sentido. Cara, pô, difícil, viu? Porque eu lembro, o mais icônico, eu acho, de todas as fases foi a Cassandra, né? Que era o personagem do Juninho. E aí ele ficava andando pra cima e pra baixo com dois caranguejos super fortes. E aí tinha uma época que o Tame ele era meio meta e todo mundo tinha vários animais. E aí ficava uma coisa muito esquisita, de todo mundo com muito animal. Porque ter muito animal também é uma coisa que é apelona, né? Tipo, se você tiver três passarinhos, você anula três danos, por exemplo. Então, eu acho que você ter um animal é uma coisa um pouco mais. Não sei se não precisa estar ser realista, mas eu acho que fica um pouco mais realista. Eu acho que fica legal você, pô, vamos dizer assim, um sistema de talvez crescer um dragão. Você nutrir o seu dragão, evoluir ele para ele vir de dragãozinho criança até virar um dragão jovem, depois um dragão adulto. E aí tu conseguir ter só esse cara. Então, por ter o seu lobo e aí o seu lobo também ficar super mais forte e tal. Eu falei do dragão nessas três fases, porque dragão, eu vi um monte de gente com bebê dragão. Mas também tem dragão montaria, tem dragão adulto. Nem todos são domesticáveis, né? Porque dragão é uma criatura inteligente. Então, temos que ver como é que fica isso aí. Mas é interessante, é uma boa. Eu acho que a gente, enquanto comunidade, pode decidir isso, como é que a gente quer, né? O taming. Eu vi que algumas pessoas apoiaram esse projeto de um só. Eu, particularmente, prefiro, eu acho bem mais elegante só ter um animal e aí ter um vínculo com aquele animal, em vez de ter, pô, 3, 4, 5 animais andando pela cidade atrás de tu correndo. O que eu penso talvez é um pouco que dá para manter, né? Que é o cara ter uma montaria e um animal, e aí ele usa a montaria para mobilidade e o animal para combate. Não sei se ao mesmo tempo como é que fica isso, porque o animal ele não é tão rápido quanto a montaria, e aí pode ficar um pouco chato também de você andar com os dois. Eu lembro que isso era super chato quando teve fazido outra vez. Então talvez só ter um animal faça sentido, né? E aí você fazer o trade. Pô, eu quero uma montaria para ter mobilidade ou eu quero ter um animal para poder ser combativo, né? E aí eu acho que vira um trade-off legal também. Mas eu acho que a gente pode decidir isso junto. Pensar mais com a galera. Continuar lendo aqui.
Eu não consegui dar zoom. Aliás, agora eu consigo, mas acho que eu consigo dar zoom só no bonequinho, né? Não consigo dar zoom no Gump, então acho que não muda. O Shadow falou uma boa aqui, que é complicado mudar o HP agora, né? Vai todo mundo logar, pô, meu HP dropou pela metade. Bom, bug, ninguém vai ler o changelogs. Tá, legal. O Glot falou, deixa o HP como tá, aumenta os danos, ter mais HP dá mais pro combate mais legal. Realmente, cara, realmente, eu acho que até pra balancear, né? Porque você tem, por exemplo, um de dano pra 2 de dano, pô, dobrou o dano, né? E 10 para 11, você aumenta 10%. Então você realmente tem uma margem mais fácil de balancear um HP um pouco mais alto. Eu acho que é uma boa, beleza. Deixar então em paz isso daí. Eu gosto de combates mais longos, com 5 joinhas. Então acho que é uma. Então acho que é realmente o HP é uma coisa que não deveríamos baixar. Igor, como ficou a questão das habilidades já poderem ser usadas no level 1? Na verdade, não são as habilidades, né? A habilidade você vai comprar no level 2 mesmo. O que você vai ganhar no level 1 é todo o conjunto de criação de personagem. Você escolhe suas habilidades, você ganha o HP inicial, né? Que já vai ter lá na classe. Por exemplo, o que dá para fazer que eu falei é que realmente no level 1, como paladino nesse sistema aqui, ele já poderia começar com as gemas para poder fazer e talhar runa e poderia começar com acesso à magia, o que hoje não dá. Hoje o paladino precisa chegar no level 2 para conseguir castar as magias dele. Aqui você já começa com a sua classe. E aí você tem esse aspecto de ter o feeling de, pô, já sou a minha classe, sabe? Já sinto a classe que eu peguei. Mas a habilidade realmente só vira nível 2. A sua classe nesse começo impactaria no HP que você vai receber, nos itens, que também é um pouco atrelado à skill, e mais nessas de caster, né? Essas que tem magia, algumas precisam esperar o level 2. Hoje não precisaria. Com isso eu já conseguiria fazer no próprio level 1 você conseguir castar. Principalmente os mais impactados que eu consigo lembrar agora são o Paladino e o Caçador de Demônios. Acho que o Shinobi também. O Gloss tá falando que, pessoal, deixar as skills muito baixas no início deixa o jogo muito sofrido. O pessoal só vai fazer alguma coisa depois de algumas semanas. Pra quem entra no jogo fica perdido porque não faz nada. É. Talvez então, em vez de começar com 10, começar com 20 e mesmo assim só upar até 60, né? Pra não punir tanto o começo da galera. Se eu entendi que foi isso, tá? Vou até marcar aqui teu comentário, Glot, pra ver se é isso mesmo. Putz, eu dei o blur e o fundo épico ao mesmo tempo. Noob, um dia eu aprendo a usar isso aqui. Prefiro stats como estão e como falar, se ajustar o dano base dos monstros, números pequenos dão uma aflição, beleza. Interessante essa aqui, se a evolução do pet consumir mais pet points. Interessante. Tá, então era isso mesmo que o Glot falou. Então, beleza, acho que dá pra notar aqui. Deixa eu anotar esse aqui pra deixar a secundária começando em 20, pra não ficar tão punitivo o começo do jogo. Acho que faz sentido, sim. Realmente vai faltar um monte de coisa. Se a ideia é justamente movimentar o comércio, né? Eu acho que deixar o cara tão ruim assim faz sentido. É isso, Raga. Eu acho que realmente tem esse problema. Fica muito difícil, mais difícil balancear com valores baixos, né? Tipo, por exemplo, até a criação, né? Quando você dá o level up no nível ímpar, que você hoje escolhe mais 2 de força, mais 2 de destreza e tal. E aí aqui nesse sistema eu pensei em dar mais um. Então você ganha, né, efetivamente mais 5 no atributo que seria hoje. Mas eu acho que realmente
vai ser mais coisa para mexer e eu acho que nem é proposta, só me veio na cabeça. Eu quis compartilhar com vocês pra gente ver se ficaria legal. Porque, esteticamente, né, pra quem é de RPG, de D&Dzão, assim, eu acho que fica super bonitinho. Eu gosto muito. Mas eu acho que realmente pode atrapalhar. Então, deixa eu anotar isso aqui que vou dropar. Cara, terciária, eu não acho que vale a pena, tá? Eu pensei muito isso. Não acho que vale a pena, porque, por exemplo, hoje o que as pessoas faziam com terciária, normalmente que eu via, era pegar um carpentry para poder fazer flecha. E aí, com isso, você. Hoje não precisa mais. Flecha, acho que se não me engano, está com dificuldade zero, que é justamente para ficar super acessível para o arqueiro, né? De parar de atrapalhar o arqueiro. Então, acho que não precisa. E terciária, 99% das vezes, era, pô, sobrou ponto na minha build, vou pegar uma terciária. E aí ficava esquecido ali, ninguém realmente upava aquilo. E quando upava também, demorava tanto que não tinha nenhum impacto na sua build. E aí eu acho que se você quiser, né, expandir sua build, é pegar um sabe tudo, sacrificar uma primária em prol de duas secundárias, né? Essa da terciária, assim, é algo que eu acho que eu tô bem seguro de dropar, porque não senti que vai mudar nada na vida da galera. Só de você já ter três primárias, né, sendo uma de cada, sendo pelo menos uma de cada caminho, já já dá bastante essa coisa de liberdade, né, de diferenciação. Acho que ficou bom. Não, seis skills eu acho que é bem seguro. Não acho que vai ficar monótono. Geralmente, para você fazer mais que isso, é só no caminho das armas, comprando vários combates redundantes, que era geralmente um erro, e as pessoas rerolavam isso. Tipo, pegar one-handed e two-handed. Mas, pô, é difícil topar um e depois o outro. Às vezes isso nem faz sentido. Seu personagem acaba ficando só com um no final. E aí, não acho que vai fazer diferença, não. Tem sim. Eu vou voltar. Eu vi que tem uma galera que chegou agora. Eu vou fazer mais uma vez a criação para mostrar para vocês. Não vou fazer elfo dessa vez pra não mexer no toque, fazer uma não. Aqui, né, na escolha da vocação, você pode escolher tanto o militar quanto o civil. Na criação ficou mais ou menos assim. O que, que isso vai te dar, né? Se sua vocação for militar, vai ser duas primárias do caminho militar. E se você escolher civil aqui, vai ser duas primárias do caminho civil. E aí uma primária no outro caminho que você não escolheu. E aí vai ser uma secundária para cada caminho e uma secundária flutuante. Vou escolher civil dessa vez. Fazer um anão crafter. Aqui, ó, eu deixei mais ou menos como ficaria, como ficou no site, tá ligado? Eu lembrei lá que a gente já escolhe a classe direto no site, e aí eu coloquei aqui porque vai me dar liberdade de fazer algumas coisas, por exemplo, o paladino já poder castar de primeira. Você já começa o jogo sabendo a classe que você quer jogar, e agora, como a gente não tem caminho o da sabedoria, das armas e do subterfúgio, o HP vai ser pela sua classe direto. Então eu tenho mais poder. Em vez de fazer o que, por exemplo, a FLS resolveu, dando pilha de heroísmo de guerreiro para quitar, né? Aqui a gente não precisa disso. Aqui a classe já vai determinar. Então, se eu quiser que um Lâmina Arcana ele tenha mais HP do que um Magus, eu consigo, né? Aqui até o. Esses valores são arbitrários, não tem nada muito pensado. Eu até falei no começo, né, que eu pensava em colocar D12 para Bárbaro e Monge, que são os que lutam desarmados, D10 para as demais guerreiras, um D8 para subterfúgio, um D6, né, padrão para sabedoria. Mas aí, por exemplo, o Lâmina Arcana é um cara que poderia ganhar um D8, um D10 até, quem sabe, né? Porque ele precisa ter um pouco mais de sobrevida melee. E aí eu vou escolher, então, engenheiro. Vou pegar cava buracos, que extrai mais minério.
Aqui eu vou pegar a minha primária. Como eu escolhi vocação civil, eu vou começar com escolhendo primária civil. E aí tem aqui o Blacksmith, Carpentry, Tailoring, Provisioning, Alchemy, Mining, Lumberjacking, Survival, Taming, Medicine, Mechanics, Perception e Theft. Como esse cara ele vai ser engenheiro, eu vou pegar Smithing primeiro, né? No-brainer aqui para ele. Vou pegar um Mining também, que aqui é minha segunda primária civil. Então já sou um cara que vai pegar o minério e forjar o minério, né? Então, bem autossuficiente, assim. E agora eu tenho a minha militar. Como engenheiro, antes de montar o golem, ele usa o wrestling para o combate com a luva, vou pegar o wrestling para ele aqui também. E a minha secundária civil. Cara, eu já tenho mining, já tenho blacksmith. Como secundária civil, acho que eu posso pegar medicine, porque aí eu posso ser um guerreiro um pouco mais competente. Também posso pegar um Lumberjacking aqui para poder fazer componentes melhores, né? Para o cabo da arma, haste e tal. Vou fazer com medicina que eu acho mais safe. Uma secundária militar. Como engenheiro, eu já peguei wrestling. Cara, acho que eu posso pegar Tactics aqui. São um engenheiro brabão. E a minha secundária flutuante. Eu não tô sentindo falta de nada que eu preciso para essa build mais aqui. Vou pegar esse outro ponto. Um pairing seria legal. Um Lumberjacking. Vou pegar um Lumberjacking porque eu acho que eu quero se focar mais em crafter do que em guerreiro. Se eu quisesse focar em guerreiro, talvez eu pegasse um Parry aqui. Mas eu quero ter um Lumberjack também para conseguir derrubar mais árvores. Boa, vamos tentar fazer um caçador. O caçador foi o primeiro que eu fiz. Foi o mais difícil de fazer. Aqui, a galera que chegou depois, aqui foi uma proposta que eu trouxe, mas a galera não gostou muito. Eu vou dropar. Mas basicamente era dar uma estética um pouco mais D&D, né? De você conseguir comprar pontos como se fosse D&D. E aí você teria 20 de força, que já seria super forte, assim. Não, Ravi, desculpa, eu falei errado. É o Lumberjack da madeira, né? E aí com a madeira você cria os componentes lá, mas acho que precisa ser Carpentry. Eu que me confundi. Que foi. E aí as skills deles ficaram mais ou menos assim, ó. O militar, ele vai ter uma primária, que é Wrestling, para ele poder usar a luva a vapor dele. O tático secundário, para causar ainda mais dano. Vai ter como civil Mining, Smithing, Lumberjack em secundária, Medicina em secundária. Então é uma coisa que eu queria chegar, né? Eu sou um crafter que também é guerreiro e eu sou um guerreiro que também é um crafter, né? E aqui eu achei que isso ficou bem legal. Ele vai poder trabalhar o que ele quiser. Se ele for sair para uma raid, galera, ele também vai conseguir causar um impacto. Ele vai investir na luva dele, vai conseguir explodir os inimigos. Eu acho que ele vai se sentir um personagem muito mais protagonista, né? Tipo, o cara é independente, mas ainda assim ele vai aqui eu acho que tá super independente mesmo. Eu não consigo pensar, talvez ele precise de um survival só para complementar ele construir coisas, né? Mas aqui ele tá bem autônomo essa build. Vamos tentar fazer. Como tá gravado e o caçador eu fiz primeiro, só vendo a foto da Osh comigo olhando pra cima aqui. Sensacional. Deixa eu ler mais ou menos o que vocês falaram antes de eu tentar uma última vez aqui o. É isso mesmo que o Glot falou. Eu vou até pontuar aqui, porque isso é perfeito, cara. A gente discutiu um pouco isso na primeira call, né? Que a gente teve a galera sobre isso daqui. O crafter mesmo, ele fornece para todo mundo, mas ele não tem nenhum incentivo de como gastar o dinheiro dele. E aí fica o dinheiro geralmente parado com ele. A ideia que a galera deu primeiro foram de ter um NPC que vai vender coisas de maneira geral para todo mundo poder comprar e não ficar travado, né? Porque não achou alguma coisa. E aí eu pensei em pegar um NPC Vendor que dá todos os. E que vende todos os itens que você consegue, né, na criação de personagem. Para uma vez zero assim a gente validar. A outra coisa que o pessoal falou é isso, talvez um NPC Vendor que venda coisas super específicas para escoar a moeda do crafter, né?
que hoje tá travadaça nele ali. Valeu, Lucas, deixa o cara pensar. Ó, sexy viu pra Ferreira o WW ser uma escolha melhor, beleza? Então, a ficha RP, o Shadow te perguntou, faz a conversão pegar o visual do nosso personagem atual. Só deve mudar o que eu falei lá no começo, não deve mudar. Não, o visual pode mudar. Você vai ter que escolher o mesmo cabelo, o mesmo tom de pele, isso daí vai mudar. Tudo que você escolher na criação de personagem vai mudar. Mas seu cap não muda, seu XP não muda, a ficha RP não muda, fica salva também. Ah, vai precisar da alquimia, boa, beleza. Não tem Gold 5 no servidor, isso aí. O Gold 5 começou com altos, boa. Bota seu novo Haddad. Boa, boa, Brian. Boa observação. Glot, essa ideia de você subir a skill e a skill terminar a sua classe, cara, não sei. Não sei se me agrada tanto, não. Porque eu acho que fica um pouco complicado para o cara que está começando entender o que está acontecendo, né? A ideia aqui também é tornar o começo do jogo um pouco mais amigável. E eu acho que assim pode ficar um pouco mais difícil mesmo da galera se adaptar. Tipo, cara, que skill que eu compro que vai transformar minha classe? Como é que eu decido, né? Porque o paladino ele pode ter, por exemplo, um teólogo de secundário, um teólogo de primário, um tanque ele pode ter parry primário e 100 primário, mas também pode não ter. Você tem uma mescla, né, que um pouco independe a skill com a build, com a classe. Então acho que deixar eles desacoplados fica um pouco melhor. O Theo falou, isso aí vai manter. Eu não falei nessa call aqui, mas vai manter. O cap é atrelado à skill. Então, você matou bicho, subiu de nível, aí você foi pro level 2, teu cap vai para 46. Né? Aqui deveria ser 43 porque eu tô level 1, mas eu não implementei isso ainda. E aí, quando eu for pro level 2, irei pra 46. Quando eu matasse bicho pra caramba e fosse pro 3, irei pro 49 e 29 aqui, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Mas a galera já falou aqui, pra quem chegou depois, eles não gostaram que a secundária começasse no 10. Eles pediam pra começar no 20. Então, eu vou manter isso também, começar 40 e 20, mas ainda mantendo o limite. A secundária a 60 e, e a primária a 100. Não tem limite de XP por dia. O que balancearia foi o sistema que eu coloquei de cálculo, porque se o seu nível for 5 de diferença com o mob que você mata, você não upa, você não ganha nada de XP. Então é realmente para beneficiar o cara que tem mais horas de jogo. Tem uma galera que joga bastante aí, fica super capada. E também não segurar por dia, porque esse lance do cap por dia, cara, ele dá uma ansiedade na galera que é surreal, assim. Se o cap não virou no minuto que você criou o personagem, o pessoal manda mensagem, mano, meu cap não virou, meu cap não virou, aconteceu alguma coisa, buguei. E aí não bugou nada, tá ligado? Tô só, às vezes tem um tempinho, alguns minutos extras, assim. Então eu quero mudar isso pra ver. E aí a ideia é a gente tentar balancear. O cara que conseguiu chegar no 20 em 2 dias, o que não deveria ser possível, né? Ele vai conseguir chegar a 100 em 2 dias também. Mas com esse cálculo novo de XP, eu não acho que isso vai acontecer. Eu senti que o level up da galera deu até uma melhorada, assim, não tá mais tão absurdo. Com a proteção dos levels iniciais, né? Do level 1 ao 5 você consegue upar bem mais rápido, porque a ideia é justamente você conseguir sentir sua classe e se tornar um pouco mais, né, independente nesse começo. O começo ele é meio que um empurrão assim, cara, esse aqui é o jogo, essa aqui é a proposta, vê se você gosta, sente sua classe aí, vê se ela tá legal para você, se é isso mesmo que você quer.
para você não perder tanto tempo numa classe que às vezes no fim você nem gosta tanto. Então, do 1 ao 5 já vai ser um empurrão pro cara para ele poder sentir a classe dele, ter uma facilidade, abraçar o jogo, e aí depois nas outras a gente vai escalando a dificuldade, né, como tem que ser, como todo MMO é. O cara que joga pouco por dia é uma boa pergunta, né? Porque tô pensando no cara que loga, faz item, desloga, né? A gente tem que também dar o XP do cara de civil e como conciliar isso, né? Do XP civil não ser uma coisa super grindável, né? Porque hoje em dia, você, sei lá, vamos dizer que fazer lockpick, eu acho que hoje não tá dando XP, mas se desse, você ligaria o macro, faria 1000 lockpicks e aí pegaria level muito rápido e abriria seu cap e tal. A gente precisa ter alguns cuidados assim, mas eu acho que é uma falha mecânica, né? Uma falha de sistema. Nem tanto de design, assim. Eu acho que é mais uma coisa de tentar achar o ponto de equilíbrio legal, que eu acho que eu consegui na parte de luta, mas eu não acho que eu consegui ainda nessa parte de crafting. O crafting eu tô olhando por segundo, né? Depois, porque, tipo, 90% da galera é guerreiro, 10% é crafter. Então, dou uma atenção a 90% da galera primeiro para poder resolver isso. E aí depois eu venho lapidando o crafter também. E aí eu preciso um pouco mais de ajuda, né? Porque eu mesmo, como jogador, dificilmente jogo como crafter. Eu prefiro mais ser guerreiro. Então, meu conhecimento de craft está um pouco limitado. Apesar do novo sistema do deles, eu ter feito craft assim também para experimentar e estou entendendo um pouco melhor agora. Deixa eu olhar mais um pouco. O XP já mudou. Shadow, já na verdade tá trocando um pelo outro. Em vez de você depender do dia, você depende do XP. Foi bem recebido, tá? Da primeira call. Isso é uma coisa que eu decidi na primeira call. É isso, Túlio. Boa. Justamente é isso, deixar mais amigável para quem tá começando também. Cara, Glot, deixar as duas ideias. Deixa subir com nível, se não tiver, sobe o cabo por tempo. Eu não sei se eu gosto disso. Porque parece que eu tô criando um remendo, tá ligado? Tipo uma gambiarra para resolver um problema que poderia ser um design. Então acho que a gente pode decidir aqui, se isso não for um bom design, a gente pensar, cara, talvez não seja um bom design, talvez valha a pena experimentar. Porque se com o level de 1 a 5 já facilitado, o level up desses caras, você já vai ter aí 15 pontos facilitados, né? 15 para 18 pontos facilitados, que já vai te dar de 40 vai para 55, tu já fica um pouco decente. Mas realmente, se você é só um guerreiro, se você só upa com luta, pode ficar difícil, você pode ficar nos levels maiores, demorar mais para skill. É uma coisa que a gente precisa pensar realmente, como é que pode ficar isso. Tô pensando aqui também. Deixa eu continuar ali. Essa de juntar as duas ideias, não sei, não sei se eu juntaria. Talvez eu escolha manteria como está hoje, em vez de fazer por XP, mais inclinado a manter como está hoje do que juntar as ideias. O Lucas foi uma coisa boa, né? Porque realmente o boneco hoje não cansa, né? Se você deixar ele trabalhando para sempre, ele vai upar para sempre. O cara larga macroando, né? A galera tava fazendo muito isso com o sistema de pesquisa, né? Porque ele conseguia trocar nos carros a inteligência dele, botava a inteligência altão, ia lá fazer pesquisa, aí conseguia ficar deixando o boneco aí ficar um tempão pesquisando e upando, né? Então realmente é super exploitável isso. Talvez o sistema de cansaço ele valide isso, ele resolva esse problema, mas eu penso também nos momentos em que o cara, tipo, sei lá, pô, é um feriadão, o cara tem 6 horas para jogar hoje, o personagem dele tá cansado e ele quer jogar porque é o tempo que ele tem. Então, o que que é prevenir macro, o que que é, pô, tirar o cara do momento que ele tem de jogo, né? Esse é o meu único contraponto, assim, mas eu acho uma boa ideia também. Eu concordo com o que o Rafa falou aqui. Esse, na verdade, foi o meu principal pensamento aqui, de você. Se o cara já tem militar, ele poderia upar só lutando, né? E não com cívico, porque se for no crafter,
vai dar mais um trabalho, a não ser que eu vou ter que parar e pensar, ou a gente pensar junto aqui para desenhar alguma coisa para o crafter não ficar super exploitável, como ele tá hoje, né? Que você só largar o boneco lá e ele upa tudo rapidinho, pega XP tudo rapidinho, e aí precisa ser uma coisa bem mais equilibrada para poder justificar essa implementação do XP via crafter, senão vai ficar muito fácil. Tu pega, por exemplo, se o Sneak desse XP, o cara hoje ele só fica Sneak, ele só precisa apertar o botão de Sneak, deixa o macro lá, fica Sneak no quarto para sempre e aí ele upa. Algumas coisas que eu poderia travar isso, só conseguir ganhar ponto com oponentes ao redor. Mas aí também o cara quer fazer o ataque surpresa e precisa de oponente ao redor, né? Então, ou se a região X não upa, mas ele vai achar um canto em algum momento e vai conseguir upar, então acho que a gente tem um pouco de limitação sim quanto a isso. Eu gosto dessa questão de ser só por guerra, mas eu acho que vai chegar no momento, tipo, sei lá, level 10, o cara vai ficar super preso na XP, não vai subir skill e ele pode ficar frustrado. Ele pode falar, cara, travei aqui no 70, não sabe mais por nada, não tem nem mais dopamina de subir minha skill, né? Que hoje você tem a dopamina duplificada. Você tem tanto a dopamina de subir a skill com cap diário, quanto a dopamina de subir XP matando bicho. Dessa forma, talvez realmente trave, é um bom ponto. Não sei se eu entendi o que você falou, Sheldon. Você falou que joga mais focado em RP, então o pai skill é um problema. Não entendi. Com 3 skills, sim, verdade. O Brian, cara, sim, na verdade eu tava até falando com a galera, talvez eu tinha, lembra que eu comentei com o pessoal de, pô, lá no começo, galera, a gente consegue, é, eu posso dar uma segunda conta para todo mundo pra gente testar, mas eu fiz de um jeito no código que eu acho que eu consigo tranquilamente manter quem não quiser participar desse teste fora, utilizando as coisas como são hoje. Se você quiser, eu vou te chamar, criar uma pedra da criação aqui, você recria, sem perder cap, sem perder XP, sem perder histórico, sem perder nada do seu personagem. Isso só vai trocar o novo sistema. E aí a gente começa a validar ele. Eu tenho que ver também como é que tá upando essas skills, se eu não testei ainda. Se vai upar, por exemplo, o Sneak ou o Stealth, né, que é o novo nome lá. O Theft ou Pickpocketing. São algumas coisas que eu preciso validar ainda, mas eu vou testar tudo isso antes de subir. Então, não é um problema. Dá para testar os dois ao mesmo tempo, porque eu fiz nesse primeiro momento retrocompatível. Então, o sistema ele vai conseguir entrar e não vai competir com o sistema antigo. O Haga deu uma boa ideia de talvez limitar o XP do craft diário. Eu queria, duro toque, tá? Mas eu penso que talvez a gente conseguisse formular alguma coisa para não precisar tipo de uma gambiarra, né? Porque quando eu capo o cara, significa talvez na minha cabeça, né, que a gente não pensou numa fórmula boa o suficiente para aquilo funcionar redondinho dentro da proposta. E aí eu penso, cara, será que existe uma forma de a gente conseguir deixar o cara livre, recompensar o investimento dele no jogo e aí fazer o jogo acompanhar ele em vez dele acompanhar o jogo, sabe? Então tem um pouco desse pensamento, mas o craft realmente é um problema, assim. Eu acho que o craft é um problema de verdade. Como é que é esse check aí do Outlands? Eu não sei. Mas eu posso ver também, né, pra ver. Você está jogando, né? Alguma coisa assim, só pra uma perguntinha. Tô olhando aqui ainda. Eu acho que deu um contraponto aqui, né? Do personagem cansado, a player logando.
Survival é civil. O Shadow tá falando aqui que o personagem dele ainda é level 3. Cara, hoje, com o sistema de hoje, eu não sei como é que tá suas skills, se você tá subindo suas skills. Mas eu acho isso assim, é uma coisa que o pessoal fala, pô, eu só faço RP e aí minhas skills não importam. E aí você tá me dizendo que suas skills importam, mas você só faz RP, isso que eu não tô entendendo. Parece que tá um pouco se contradizendo aqui no meu entendimento tá ainda, tá? Eu não vi como isso te atrapalha. É isso que eu tô falando. Boa. Eu acho que já tá chegando perto de uma hora aqui. Eu vou parar a gravação e aí eu subo pra galera perguntar, mas qualquer coisa vocês podem perguntar, eu vou dar. Tá escrito, né? Eu também tenho o link do Notion, eu vou compartilhar aqui, que tá. Foi já do primeiro momento lá. Não atualizei o Notion, tá da mesma forma que eu fiz da última vez. Pode ter uma coisa desatualizada lá no final, que as anotações eu fiz no bloco de notas, mas eu acho que fechou. Hum. Ah, eu tô reclamando do level do personagem. Eu tô de boa com a parada de skill porque eu posso upar ela pela cidade mesmo. O level você também consegue upar como sendo civil, né? E hoje o level te dá várias vantagens sem nenhum drawback. Ravi, tô pensando, tô terminando aqui de ajustar. Não sei se eu consigo terminar hoje, mas acho que até esse final de semana eu já consigo subir. Quero validar as skills aqui primeiro. Se tá upando direitinho cada uma delas, né? Por causa do nome diferente, pode ter algum problema. Eu não sei o que se a gente experimenta essa questão do cap ser pela XP, isso daí é uma coisa que eu tenho que ver. Eu consigo separar também. Quem quiser recriar o cap pela XP, se vai valer mais a pena ou não, mas talvez isso seja melhor testado com novos personagens. Porque você precisa, tipo, sentir o jogo, né? Caramba, se eu já tô level 10 e aí eu mudei agora e eu vou poder subir para 70 de novo muito rápido, não acho que a gente vai entender qual que é a dor do jogador inicial. Rapaziada, acho que é isso. Vou fechar aqui, a gente pode levar a discussão depois para o canal geral, mas eu acho que já deu uma hora de cal aqui, já está o suficiente. Valeu todo mundo pela presença, pela contribuição. Eu vou falando com vocês e aí a gente já pode tentar experimentar. Vou ver o quanto antes eu consigo subir isso. Porque eu também estou empolgado para experimentar. Eu vi que deu uma liberdade boa. Acabei não conseguindo fazer o paladino que me pediram aí, mas depois eu mando mais ideias de build. Abraço a todos, galera. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.